África. Conta como foi agora essa vez Não, que você essa foi. última, não é de 2018. No final do ano passado. Que você se perdeu. Você tava lá sozinha. Eu até te chamei, eu lembro na época. Eu falei, amiga, como que faz? Como que eu vou pra aí? Falei, amiga, como é que você vai voltar? Amiga, aconteceu... ficou presa lá, meu Deus Aconteceu do céu. tanta coisa Ia nessa vir na última farofa da viagem. GK, Não dava não pra veio. vir. Foi muita coisa que Quero aconteceu. saber desde o começo. Primeiro que, o que eu gosto de falar e frisar, porque foi muito intenso, eram as minhas férias. Eu separei 15 dias do meu trabalho, não peguei job, não fiz nada, perdi jobs por estar lá, pra tirar as minhas férias. Só que as minhas férias eram cuidar das minhas crianças, meus pretinhos, gente. Aquele momento, pra mim, aquilo é tão surreal, é tão grandioso, é tão maravilhoso, que eu não sei explicar em palavras, sabe? E aí, eu fui mais uma vez sozinha, só que dessa vez eu ainda fui para um lugar mais difícil, que é Plettenberg Bay, que é tipo uma província desse tamanho, não tem nem Uber. Não tem nem Uber lá. E eu fui... Mas é lindo lá, né? Eu lembro dos vídeos que você faz, é Maravilhoso, lindo. gente. Aquele lugar é surreal. E aí eu fui, tudo lindo. Como é tudo sua certinho. rotina lá, amiga? Começando tipo, aí. cara, eu trabalhava mais, porque não tinha... Na primeira vez que eu fui, tinham outros voluntários. Dessa vez só tinha eu, não tinha mais nenhum voluntário. Então, eu cuidava de 25 crianças e eu dava, como fala? Tipo uma professora particular. Tá. Quando eles vinham da escola, eu tinha que reunir cada hora era um grupo. Mas aula de quê? Inglês. Matemática em inglês, ensinando matemática, tudo em Eles inglês. falam inglês. Falam em inglês, tem muito do dialeto deles também, mas a grande maioria é o inglês deles. Eles lá. entendem, até pitiquico. Entende bem. E a gente também auxilia, né? Porque eles estão ainda num processo... Tinha muitos em processo de alfabetização e tinha outros que já estavam mais avançados, que aí eu tinha que ensinar matemática, enfim. Já pra aí eu não iria servir pra ensinar matemática. É forte porque, né, já tá difícil em português. Imagina em inglês ensinar matemática. Mas eu conseguia, assim. Às vezes eu chegava em casa, levava o dever deles, o homework deles, o dever, pra eu poder estudar antes pra eu conseguir ensinar eles. Daí eu trabalhava de 7 às 5 da tarde, todos os dias da semana, menos sábado e domingo. Tá. E aí eu cuidava de 25 crianças, sozinha. By my own. By my own. Mas eu dou conta, porque desde novinha, eu e a Fu, a gente se conheceu novinha, a gente ia pra igreja pra ficar no berçário cuidando de criança. Então, eu já tenho muito isso. E eu dava aula de inglês, eu falo que é aula, mas pra vocês entenderem, mas eu dava tipo um auxílio no inglês no Kumon, que é um método de ensino, e eu sempre ajudava a criança, então eu tenho muito jeito, eu sei muito como lidar. Sim. E aí, trabalhei lá os 15 dias certinhos. Gente, pra vocês terem ideia, como eu fui só pra isso, o único lugar que eu ia era na praia, que era a 7 minutos andando da minha casa, e no supermercado. E a praia não tinha uma alma viva, só tinha uns surfistas lá que eu dei uma olhadinha, mas nada, tipo, foi só o que eu fiz, foi trabalhar. E antes de ir, eu ficava assim, ai Deus, poxa, eu vou ficar só 15 dias, Jesus. Queria ficar mais um pouquinho. A lei da atração. Cara, eu queria ficar mais um pouquinho, mas tudo bem, né, Jesus, eu tenho que trabalhar. Aí, fiz, e olha como que Deus é Deus em tudo, porque poderia ter estourado a bomba lá do Omicron, tudo, no meio do meu processo de estar com as crianças. Mas foi no último dia. Eu já tinha feito tudo, já tava com minha mala arrumada, já tinha feito o teste de Covid, já tinha dado negativo, passagem comprada. No outro dia eu só ia pegar minha mala e voltar pro Brasil. E pronta pra farofa da GK. Acabou, pronta pra GKizar, amor. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei do trabalho no último dia, exausta. Falei, não, graças a Deus, arrumei minhas coisas, limpei a casa que eu tava, deitei e dormi. Quando eu acordei, o meu celular tava quente de tanta mensagem, ligação, pessoas, tipo assim, era gente de todo canto. Amiga, você não vai conseguir voltar. Dani, acorda. Dani, arruma uma passagem. Dani, dá um jeito. Dani, faz alguma coisa, não sei o quê. Porque no dia estourou que as fronteiras do Brasil iam se fechar para as pessoas que estavam vindo da África do Sul. Especificamente. O que não aconteceu, tá, gente? As fronteiras nunca se fecharam. Só que as companhias aéreas que atendiam a África do Sul cancelaram todos os voos. Então, nem se eu quisesse, amor, nem se eu montasse num cavalo. Não, na verdade, se eu montasse num cavalo, dava, eu conseguia né? entrar. Mas não tinha avião. Não tinha como voltar. E como eu estava numa província desse tamanho, não tinha nem aeroporto. Então, se eu quisesse, se surgisse um voo, surgisse qualquer coisa, Tinha que estar no centro. eu tinha que estar em outro lugar. E aí que veio, amor, o momento mais intenso da minha vida, que eu acho que eu nunca vou esquecer isso,
que foi ir pra Cape Town, que é onde tem um aeroporto, que é onde tem infraestrutura, enfim. Só que pra eu ir pra Cape Town, ou é de carro, ou é de ônibus. Eu falei, vou de ônibus, nem conheço nada. Aí, o pessoal do projeto voluntário, eu comprei uma passagem no mesmo dia, gente. Eu tava lá, desesperada, comprei uma passagem. E eu conheci 4 meninas, conheci pelo WhatsApp, que eu nunca tinha nem visto. Como é que você conheceu elas? Eu não entendi isso também. Cara, foi assim, a menina do meu intercâmbio falou, olha, Dani, tem mais outras 4 brasileiras que estão em Cape Town, elas conseguiram um hostel pra elas, que elas contrataram, e elas estão lá. Você quer entrar em contato com elas, que pelo menos você não fica sozinha nesse momento. Falei, óbvio. Agora, chamei as meninas. Fizeram um grupão no WhatsApp. Fizemos um grupão. Perdidas na África. Pedi, falei com ela, olha, me fala onde é que vocês estão, que eu vou pegar um ônibus aqui, vou chegar e vou ficar aí com vocês, a gente tá junto e tudo. Foi aí que eu conheci elas, como que eu chamava? As desabrigadas. Fiz até um grupo. As desabrigadas. E aí, mas o momento mais difícil pra mim foi chegar até Cape Town, porque o pessoal do projeto me deixou num posto de gasolina. Eu vi no meio do nada, gente. No meio do nada. E só chegava os carros dos africanos bêbados, africanos tudo doido, voltando de balada. E eu lá, minha mala, sozinha. Meu Deus. Só que, gente, Deus é Deus. Amém. Deus é Deus. E ele não me desamparou em nenhum momento. Eu Primeiro amo que... sempre. Primeiro que o ônibus atrasou mais de 3 horas. O que era pra chegar 1 da manhã, ele chegou 4 da manhã. E eu Era noite? Era madrugada? A menina de madrugada sozinha, só ela e a Mala e Jesus. Só eu, a Mala e Jesus. E aí, a moça que tinha, tipo, uma conveniência. Por isso que chegava muita gente bêbada. Entendi. Tinha uma conveniência. E aí, quando eu cheguei no primeiro momento, a moça falou, não pode ficar aqui dentro. Eu falei, não, tudo bem. Eu sentei no chão, na rua, na porta da conveniência. Fiquei lá. Falei, pelo menos eu vou ficar aqui, porque qualquer coisa eu tô nessa conveniência. Eu já tava feliz. Já tava bem. Falei, Deus, obrigado, tem esse lugar. Aí, eu acho que a moça percebeu que eu tava lá há muito tempo e falou, não, pode entrar, pode ficar aqui dentro. Puxou uma cadeirinha e eu fiquei lá. Foi maravilhoso. E aí... Foi maravilhoso, na conveniência, 3 horas da manhã. Foi ótimo. Cara, mas o que acontece? Eu tava tão grata por ter conseguido, e eu tava tão grata de tudo que eu tinha vivido, que nada me abalava. Tá. Dava um medo, dava um frio na barriga, eu falava, misericórdia, mas eu tava tão confiante que ia dar tudo certo. E se não fosse dar certo, ia ser aprendizado. Amém. Eu tava ali. E aí... o ônibus chegou. Mas eu não posso, nem sei se eu posso chamar aquilo de ônibus, irmã. Gente. Era uma Kombi. Era um ônibus, mas o bicho tava despedaçado. Gente, a roda do ônibus eu nunca vou esquecer. Quando o ônibus chegou. E aí, quando o ônibus Você chegou... tirava foto? Você registrou tudo ou não? Ai, eu tenho um Reels que eu meio que juntei as imagens, mas... Eu acompanhei essa tour nos Cara, stories, que eu tava tipo, gente, cadê a Dani Diz? Ela vai voltar um dia? Ela vai viver? Gente, não, vocês não estão entendendo. Quando o ônibus chegou, eu só pensava, eu só tenho que sentar na janela, porque aí eu encosto e vou dormindo. Eu vou sentar na janela, Jesus. Mas como que dorme? Quando eu entrei no ônibus, amiga, o ônibus normal, convencional, é 2 fileiras, 2 cadeiras. É. O ônibus era de 3 cadeiras, então tinha uma fileira aqui, corredor, outra fileira. 3 cadeiras. 3. Só tinha lugar no meio. E gente, se tinha uma mulher, era muitos homens. E os homens estavam dormindo assim, ó. Porque o ônibus já estava fazendo uma rota anterior. Quando ele chegou pra me Só foi pegar uma buscar, caroninha. já estava lotado. E só tinha lugar no meio. E aí eu fui entrando no ônibus e aí eu falava, Deus, oh Deus, tem misericórdia, só um lugar pra mim, Jesus, tem misericórdia. E todo mundo sem máscara. E tinha acabado de estourar o negócio da Omicron. Eu estava com 3 máscaras, se eu não me engano. Eu não tava conseguindo E você respirar. queria voltar, e pra voltar tem que fazer o teste e tem que dar negativo. Sim, então eu tinha que estar negativada. Quando eu vi todo mundo sem máscara, eu ficava, Deus, tem misericórdia. Imagina, senão ela tem que só fazer lugar quarentena no lá. meio. E só lugar no meio. E era vidro fechado ou Tudo era fechado. E não tinha ar, não, tá, fia? É. Porque eu não sei o que era. Na verdade, tinha o vidro, dava pra você abrir, mas era a greta dessa finura. Um bafão dentro do ônibus. E só um homem e, tipo, só a cadeirinha do meio. E eu fui caminhando pelo aquele corredor e eu só pedi a Deus. Falava, Deus, só um lugar na janela. Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia de mim, Jesus, por favor. E aí eu fui andando. Quando eu cheguei no final... Gente, eu não vou esquecer disso nunca. Eu cheguei no final do ônibus. Tinha aquela última fileira. Eu olhei e não tinha mais lugar. Eu só falei, oh Deus, acabou pra mim. Eu vou ter que cutucar alguém e sentar no meio. Nisso, um cara... Gente, é por Deus isso. Eu não sei se ele viu a minha cara de desespero ou se ele ficou com dó. Ele foi e fez assim pro lado, ó. E pulou pro lado. Quando ele pulou pro deixou lado... na janela? Ele me deixou na janela. No último lugar, na janela. Não tinha ninguém do meu lado. Só tinha ele do meu lado e a janela. Quando eu sentei, eu respirava tão fundo. Eu falava, Deus, o Senhor é maravilhoso. Parecia que eu tinha ganhado na loteria, gente. Juro pra vocês, a minha gratidão, ela tava tão assim, que tipo, eu sentei na janela, eu só ficava feliz.
Passou nem 40 minutos, o ônibus ele é rotacional, então a galera vai meio que descendo. Esvaziou um lugar do lado desse cara, o cara pulou. Eu fiquei com 2 cadeiras pra mim. Ô, gente, eu tava na primeira classe, amor. Eu tava tipo assim, uou, eu não acredito que isso aconteceu. Mas eu penso assim, coisas boas acontecem pra pessoas boas. Sim. Então, e aí cheguei lá em Quanto Cape tempo Town, é de viagem, amiga? 8 horas. Daquele ônibus caindo. E o 8 ônibus horas. corria ou você só Eu dormiu? sei lá, minha filha, eu tomei tanto Dramin. Eu acho que eu nunca tomei tanto Dramin na minha vida. Eu acordava e socava um Dramin pra dentro. Eu acordava do Dramin. E eu suava, tinha hora que eu acordava suando. Assim, E tudo fechado e as 3 máscaras. e tudo. E eu fui com 3 máscaras daqui, de lá até lá. Não tirei. E pra melhorar, eu ainda pegava a coberta e tampava a cabeça assim. E eu ia suando lá dentro, mas eu tava com muito medo de pegar a corona. Tava com muito medo. E aí, quando eu cheguei lá no mausoléu, que é o meme maior da minha vida que eu vivi, que eu conheci as meninas, elas tinham pegado, porque o pessoal achou que o governo que tinha dado aquele lugar pra gente, que era um lugar tenebroso. Eu lembro desse lugar. Era de... Os indianos, eles têm uma cultura de, tipo, eles não respeitam, eles não estão nem aí pra você. Você quer comer, problema é seu. Você quer tomar, problema é seu. Eles não estão nem aí. Paga, me dá o seu dinheiro, você tem um lugar pra dormir. Era meio que assim. Que legal. Pelo menos lá era assim. Eu não sei se são todos assim, mas lá eles eram muito assim. E aí, quando eu cheguei lá, a galera da internet até achou que, nossa, Dani, mas o governo que tá pagando pra vocês? Não, a gente que pagou. Mas quando eu cheguei lá e eu encontrei meninas e mulheres e pessoas que poderiam estar comigo ali... Você não tava sozinha, né? Eu tava muito bem naquele lugar, eu tava ótima. Só que aquele lugar, depois de um certo tempo, foi me dando um pouco de... Tipo, não era um lugar legal. Terrível. Cara, não era um lugar legal. Tanto que no último dia, quando eu tava juntando as coisas... Porque a minha amiga Gil Serrano, que veio aqui, inclusive, um dia... ela me ligou e ela lavou a minha alma. Ela falou assim, aqui, amiga, você não precisa ficar nesse lugar. Você trabalha, você tem condição. Eu sei que você tá bem aí com suas amigas. Que eu falava, amiga, mas eu tô bem. Eu tô com pessoas aqui, tudo que... Ela falou, amiga, você se ama, você se cuida. Encontra um lugar que você mereça estar. Você merece algo incrível. Eu não aguento mais ver você com esse ventilador de teto quase caindo na sua cabeça. Não, e era algo assustador aquele lugar. Amiga, era assustador. Aí no último dia que eu decidi, né, eu desliguei com a Gil, peguei meu computador, eu tinha feito amizade com a Mari, que foi a menina que eu conheci lá. Eu falei, amiga, você vai comigo pra um lugar, eu vou pegar, você só vai comigo, você não precisa preocupar, você não vai pagar nada, você vai comigo. Entrei no Booking, eu peguei uma parte hotel, que era na boca da praia. Nossa! Amor, que eu falei, Deus, eu mereço isso. E é um processo também, porque quando você tá num processo de, tipo, autocuidado e tudo mais, você não pode aceitar o mínimo. Sim. A gente não merece o mínimo. Se você era consegue... o mínimo do mínimo do mínimo. Nossa, mas ali era migalha. Aquilo ali era nem o resto do mínimo. Mas quando você tá nesse processo, você começa a entender que... Uma pergunta, como é que vocês foram chegar nesse mínimo? Da onde que surgiu o mausoléu? As meninas que estavam lá, que pegaram... Quando elas estavam no aeroporto, elas estavam pra embarcar. Quando elas descobriram que ia fechar tudo, foi o primeiro... Igual elas falavam, amiga, foi o primeiro lugar que a gente encontrou. A gente falou, vamos nesse. E locaram. Só que elas locaram por vários dias, então elas já tinham pago vários dias. Nossa. Eu também, só que eu falei, foda-se. Não quero mais, cara, não vou ficar aqui mais. E aí, amiga, rapidinho, tipo assim, você tinha uma mínima noção de quanto tempo você ia ficar ou todo dia você entrava pra ver se... Não sabia, amiga, a gente não tinha noção de nada. De nada. A gente não tinha noção de nada. Eu fui arrumar a passagem, tipo, muito... Primeiro você que a ficou quanto tempo? Ao todo. Mais 14 dias. A passagem que eu paguei, que eu comprei, eu tive que comprar uma outra passagem que foi 2 vezes mais o preço das 2 que eu paguei. Nossa. Porque eles estavam enfiando a faca. Porque era só a Etiópia que estava fazendo voo. Então eles estavam enfiando a faca. Sabia que tinha gente pra voltar. Sabia. Era final do ano, né? E, tipo, o que dava mais dó é que as pessoas que estavam lá, porque tinha um grupo com mais de 200 brasileiros. As pessoas que estavam lá não tinham, às vezes, condição. Foram por viajar com aquelas agências que compram baratinho. Sei. Já tava no final da viagem, já tinha gastado toda a grana. A galera tava sem conseguir se manter. Então, tipo assim, igual as meninas que estavam lá, que eu conheci, eu levava elas pra minha casa, só que elas falavam, amiga, a gente não consegue pegar um quarto aqui, porque tá muito caro e tudo mais. A gente já pagou no outro lugar. E não sabia até quando ia ficar. Elas, tem que, né? Exatamente, elas também já... Como eu tava só trabalhando, eu não tinha gastado dinheiro. Eu tava ali trabalhando o tempo todo, eu tava com uma reserva boa, porque eu não tava gastando. Elas não, elas foram pro turismo, foram e tal, então elas já tinham torrado a grana delas. E aí... A questão que eu tava falando, pra não esquecer, sobre o mínimo. Porque quando a gente tá nesse processo de se amar, de se cuidar e tudo, a gente começa a entender que as pessoas também são um mínimo. Por isso que eu comecei a tirar pessoas da minha vida que eram um mínimo pra mim.
que não é que não estão fazendo mundos e fundos, mas são pessoas que não te agregam nada, que não te tratam como você merece. Só estão ali. Espaço, então é o mínimo, saca? Tipo, a gente não merece o mínimo.